Senhor, povo de Deus. Eu, William Silva. E eu, Vitor Santos. Estamos dando início a mais um vídeo do nosso quadro Verdades que Libertam. O texto que a gente usa como base sempre está em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O tema de hoje que a gente escolheu, um tema bastante importante, um tema bem sugestivo para as nossas vidas, que é uma pergunta. O perdão de Deus é para todos? O texto que a gente escolheu como foco é Lucas capítulo 5, versículo 20, que diz: E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. A nível de introdução, a gente sabe que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode receber em sua vida. A falta de perdão é como uma pedra amarrada à perna de alguém que o arrasta para o fundo do mar. Quando a pessoa sente-se perdoado, ele se sente aliviado, ele se sente desprendido do seu passado, da sua vida de pecado e de tantas outras coisas que sobrevêm à sua vida. E, tendo em vista, surge uma pergunta: o que é perdão? O que significa a palavra perdão? Perdão significa remissão de culpa, dívida ou pena paga. Jesus não só ensinou a respeito do perdão em Mateus capítulo número 18, mas também ele, com a sua disposição em perdoar, ele perdoou muita gente e demonstrou a sua disposição em perdoar. Não só os das sociedades, vamos dizer assim, os que tinham dinheiro, os que tinham condições, como também os pobres, né? Como também aqueles que viviam na sociedade da classe baixa. Então, hoje a gente vai ver, abordar alguns personagens da Bíblia que Cristo ele trouxe perdão para a sua vida. Isso foi algo libertador para a sua condição, para a sua vida. O texto que a gente escolheu fala de um homem que foi carregado por 4 homens. E o que foi que aconteceu nessa situação, auxiliar Vitor? Nesse texto de Lucas capítulo 5, versículo 20. Lucas nos afirma, que Lucas nos mostra, a gente vê que esse paralítico, já que ele não pode andar, ele é levado até Jesus. Então, a Bíblia diz que aonde Jesus estava se aglomeravam muitas pessoas. Então, não podendo passar pelas portas, então eles tiveram um pensamento de descer pelos telhados. E é interessante que é os amigos deles que sobem com o homem por cima do telhado. E a gente vê que, em primeiro, aquele homem ele não foi atrás de perdão. Ele foi atrás de cura. Então, quando ele chega, que Jesus vê aquela cena, ele descendo pelo telhado, a primeira palavra que Jesus diz é: teus pecados estão perdoados. Então, a gente vê nesse texto, a gente observa que perdão é mais importante do que a cura. Coisa, né, interessante. Amado telespectador, a gente vê, quando a gente estuda esse texto e lê outros textos relacionados a este assunto que estamos abordando, que é sobre o perdão, a gente vê que a maior necessidade do homem não é as coisas efêmeras dessa vida, as passageiras, mas sim o perdão de Deus, o perdão de Jesus. E nesse caso, este homem ele realmente precisava. E é interessante ver que a Bíblia diz, no número 20, a Bíblia diz: e vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos. Né? Marcos diz, no capítulo 2 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, Marcos diz que eram 4 amigos, 4 homens que o transportavam. Então, a fé desses 4 homens foi tão grande ao ponto de que Cristo liberasse não só o perdão, mas a gente vai ver também no texto que Cristo liberou também a cura para a vida deste homem. Glória ao nome de Jesus. E a gente vê também que
João capítulo 8, versículo 3 a 11, fala também que Jesus perdoou uma mulher que foi apanhada em adultério. Esse texto ele é um texto bastante importante para esse tema, porque fala de uma mulher que viveu uma vida que realmente precisava de perdão. E como é que a gente esclarece isso aí, auxiliar Vitor? O texto, no capítulo 8, versículo 2, nos diz: e pela manhã voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio, lhe disse: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio adultério. E pela lei, Moisés diz que tais sejam apedrejadas. E tu, o que tu tem para dizer com isso? O que o Senhor pode dizer diante dessa situação? E o versículo 6 diz que eles diziam isso tentando para achar alguma coisa para acusar Jesus. Então, eles queriam fazer Jesus tropeçar em palavras. Mas como fazer tropeçar em palavras aquele que é a própria palavra? Então, ele disse: e tu, o que dizes? Se Jesus dissesse: pode apedrejar, eles diziam: mas tu pregas um amor, cadê o amor que tu tens pregado? Se Jesus dissesse: pode deixar ela aí, eles iam dizer: cadê a justiça? Cadê a justiça que tu pregas? Então, não tinham como fazer Jesus tropeçar em palavras. Então, Jesus, na sua inteligência, se abaixou e começou a escrever ali. Então, a gente vê que o mais importante que a Bíblia nos diz é o perdão que Jesus traz para a vida daquela mulher. Então, através do perdão que Jesus perdoou ela, Jesus livrou ela da morte, livrou ela da condenação da lei, porque apesar dela afligir a lei de Deus, ela quebrou o 7º mandamento: não adulterarás. Então a gente vê que Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, os fariseus trouxeram a mulher. Então, para tirar a primeira pedra, teria que ser aquele que pegou ela no adultério. No caso, o próprio marido. Mas para ela, se ela adulterou, tinha que ter outra pessoa. E cadê outra pessoa? Só que era a mulher. Então veja que incoerência dos próprios líderes daquela época, que, bem frisado aqui, não trouxe, né, o companheiro, né, dessa mulher, que foi pega também no próprio ato. De forma que o versículo 6, como foi dito, eles queriam testar Jesus. E o versículo 7 diz que eles insistiram nisso, como se fosse ganhar, não é? Vamos dizer assim, uma frase que a gente usa muito, né? Queriam ganhar de Jesus no grito. Mas Jesus, como sempre, conhecendo os corações deles, Jesus dava uma palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A gente vai lembrar de Romanos 13, 23, né? Todos pecaram. Como é que... Né? Jesus ele é maravilhoso porque ele não deixa sombra de variação, ele não deixa sombra de dúvida. E aí ele fecha esse leque, dando essa palavra a essa mulher, e essa mulher se sente libertadora. E ele faz uma pergunta a ela, né? E no final Jesus diz, né? Ele faz uma pergunta a ela: cadê teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém para te condenar? Aí ela responde: não, Senhor. Não, Senhor, ninguém. Aí ele diz: eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Olha que coisa, que ação poderosa. Não é o perdão, o que faz o perdão na vida de alguém, na vida dessa mulher que foi alcançada, glória ao nome de Jesus, por esse perdão maravilhoso. Então, a gente lembra também daquela mulher que foi perdoada por Jesus também, que ungiu seus pés. Né? A Bíblia diz que ele foi convidado para ir para um jantar, estava nesse jantar, né? Lá no capítulo 7 de Lucas, no capítulo 7, versículo 44 a 50, a Bíblia diz que Jesus foi convidado por um certo Simão para ir na sua casa, e
participar de um jantar. E nesse jantar aparece uma mulher. E essa mulher, ela traz consigo algo de muita importância na sua vida, que era naquela época um perfume. E esse perfume era um perfume muito caro, caríssimo, né? Mas ela não se importa com essa quantia ou o valor desse perfume. Ela simplesmente fez uma ação que resultou em outra ação de Jesus, que foi o perdão. E é importante frisar, né, a coragem que essa mulher teve, imaginando o tempo que a mulher era desprezada, entrar numa sala onde só tem homens. Verdade. E se jogar, né, se lançar ali aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela derramou o seu vaso de alabastro de unguento, ou seja, um perfume caríssimo que naquela época valia por um ano de serviço. Então, a gente vê que com essa ação dela, teve também uma ação divina. De Deus, foi o perdão de Deus para a vida dela. Glória a Deus. Então a gente vê com isso, Vitor, que quando a gente está disposto a tomar uma atitude de revogar a nossa causa, nossos pecados, de entregar a vida, como dizem em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando a pessoa sente a necessidade de ser uma nova criatura, resulta neste ato tão maravilhoso, que é o perdão que a pessoa recebe da parte de Cristo. Né? Esta mulher, ela não entrou desesperada. Ela sabia o que iria fazer. Mas ela também não sabia o que iria resultar nisso. Tanto é que Simão disse, é um desperdício. Né? O próprio Judas, né, questiona isso. Né? A gente poderia a gente poderia vender e dar para os pobres, enfim. Mas Cristo, ele dá-se a entender que esse ato da mulher foi um ato tão assim, que ele próprio diz que o Evangelho de Cristo, o seu próprio Evangelho, não iria, esse ato não iria nunca se apagar, iria ser sempre lembrado. Que foi um ato de coragem, como você mesmo frisou, né? Então quer dizer que para haver perdão, precisa haver uma ação. Com certeza. Né? Aí vence o tema que a gente colocou, né? Que é o que a gente perguntou no início. O perdão de Deus é para todos? A gente já viu aqui, 3 pessoas de classes diferentes, né, receberam esse perdão. Aí, baseado nessa pergunta, Vitor, o que é que você tem a dizer para a gente com relação a essa pergunta? O perdão de Deus, ele é para todos mesmo? Primeiro que o perdão de Deus, ele não é um mérito humano. Não tem nada que possamos fazer para merecer o perdão de Deus. O perdão de Deus é graça. É a graça de Deus que nos perdoa, e isso se chama de favor imerecido. Glória. Então, como o senhor falou bem na introdução, perdão significa remissão de culpa ou de dívida. E a gente vê que essa dívida foi paga lá na cruz. Em João capítulo 19, versículo 30, a última palavra de Jesus, quando Jesus falando, Jesus disse, está consumado. Então, quando Jesus disse, está consumado, a palavra vem tetelestai. É uma palavra que pouca gente conhece, mas de muita importância naquela época. Quando alguém ia preso e cumpria a sua pena, quando ele saía, o juiz assinava embaixo, tetelestai. Quando alguém pagava alguma coisa, assinava embaixo, tetelestai. Então, essa palavra que Jesus usou lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, ele estava bradando, dizendo, tetelestai, está pago, está consumado. A dívida, a cédula que era contra a vida deles, eu paguei e rasguei essa dívida. Bendito seja o nome de Jesus, né? Então a gente vê que a importância, né, do perdão na vida do ser humano, né? E como o tema diz, né, o perdão de Deus é para todos. Aí a gente se baseia de novo em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele. Então, quando o texto diz para que todo aquele, ele não está se referindo a um grupo de pessoas. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lembrando, Vitor, que você falou
questão da cruz, a gente lembra que Jesus também, porque alguém pode dizer assim, mas eu pequei tanto, né? Eu já estou no final da minha vida, Não tem mais jeito para mim. não tem mais jeito para mim. Aí eu lembrei agora do que Lucas, no capítulo 23, versículo 39 ao 43, relata a respeito de um homem que também estava na mesma condição de Jesus, que para a sua vida o finalzinho já era além, não tinha mais jeito, mas ele também teve uma atitude e resgatou. Então a ação nos traz perdão. Tá vendo que coisa boa? Que foi o Jesus perdoou também o criminoso lá na cruz, né? Que a Bíblia diz que um do outro lado blasfemou contra Cristo, mas o outro disse, rapaz, estando na mesma condição, tu ainda não teme a Deus. E reconheceu, né? Reconheceu, disse, a gente está aqui porque a gente merece. A gente merece. Mas ele não. Olha que coisa linda, Ele né? nada fez. Quando a gente reconhece isso, a gente vê o perdão de Deus na vida da gente, abraçando a gente, nos dando mais uma nova oportunidade. Ele diz a Jesus, se fosse necessário, ou que se Jesus quisesse, que ele estivesse com ele, né? No paraíso. Qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Essa resposta é linda, né? Amanhã? Não, hoje. Amanhã não. Hoje. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Amém. Recebeu o perdão. Perdão imediato, né? Imediato, instantâneo, né? Para uma vida que não tinha mais solução. Solução, não tem mais jeito. Para uma vida que não tinha mais jeito. E a gente vendo esse ato de graça de Cristo, a gente também observa que o perdão, ele não anula as consequências. Não. 2 Samuel capítulo 11, Davi peca com Batseba e a Bíblia diz que ele adulterou e ele se arrependeu, pediu perdão, ele se humilhou, então teve uma ação de Davi também ali na vida dele. Davi se prostrou aos pés do Senhor, ele fez a ação dele e Deus também fez a sua parte de perdoar, mas também não anulou a sua consequência. A gente pode dizer, não, mas alguém já matou tantas pessoas, alguém já fez tantas coisas má e vai ser perdoado, Deus vai perdoar essa pessoa. A Bíblia diz que perdoa, sim, perdoa. O perdão, ele não anula as consequências. Cristo perdoou, mas se ele matou alguém, ele vai ter que cumprir a lei. Certeza. Então, a lei é, se ele matou, ele vai preso. Mas Cristo perdoou ele. Verdade. Mas não anulou a culpa sobre ele. Então, ainda tem perdão de Deus para a tua vida. Não há nada difícil que Deus não possa te perdoar. Seja lá qual for a área da sua vida que você caiu, o perdão de Cristo, ele te levanta e ele te faz uma nova pessoa, ele te restaura a tua vida, restaura a tua saúde, teu casamento, restaura a tua família. Então, faça uma ação para que Deus também possa agir com o perdão dele para a sua vida. Como foi frisado aqui, o perdão, quem não perdoa é como uma pedra que se ata aos pés e vai se afundando. Então, Cristo, ele quer perdoar a tua vida. Ele quer perdoar os teus pecados. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, João frisa bem, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado justo para perdoar os vossos pecados. É importante a gente reconhecer que somos falhos, é importante reconhecer que pecamos, que somos humanos. Verdade. Então, quando a gente reconhece isso, a gente responde o tema do nosso vídeo de hoje, que é o perdão de Deus é para todos. Obviamente que é para todos. Né? Todos, como diz o texto de João 13,16, todo aquele que nele crê, não vai perecer. Por quê? Porque vai receber o perdão de Cristo, o perdão de Deus. É interessante frisar que até Cristo, na cruz do Calvário, depois de todo aquele sofrimento que passou, mas ele abriu a boca e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, veja a disposição de Cristo para perdoar até aqueles que o afligirem. Né? Então, como você pode dizer, não, Cristo não vai mais me perdoar pelos pecados que eu cometi? Jamais. Ele estará pronto, de braços abertos sempre, para perdoar você. Lembrando que foi frisado pelo nosso auxiliar Vitor, que as consequências vai vir.
Isso é notável, isso é normal, é natural. É aquilo que Paulo diz, a lei da semeadura. Mas o importante é que a gente vai passar de cabeça erguida e vai passar com o coração aberto e perdoado por Cristo. Porque o perdão de Cristo, ele faz isso com a gente. Ele tira esse fardo pesado que a gente sente do pecado e faz a gente ser leve e andar leve e viver e ser uma nova criatura para a glória do nome de Jesus. Então eu tenho que confessar o meu pecado para obter perdão. No livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo 13, quando Salomão fala: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, olha a ação, e deixa, alcançará misericórdia. Então, quando eu encobro minhas transgressões, que não abro o meu coração para Deus, eu não prospero. Tá bem? Então, aquele que confessa, olha o segredo, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Coisa Glória boa. a Deus. Isso é muito bom. Glória ao nome de Jesus. Então, só resta agora a gente finalizar, né, este vídeo que foi muito bom, foi de bênção para nossas vidas. Quero deixar aqui só um lembrete para os amados. Jesus estará sempre pronto para perdoar de qualquer culpa o homem ou a mulher que quiser ser perdoado. Né? É uma ação do querer do homem. Se o homem quiser ser perdoado, Jesus estará pronto para perdoar. Então, que Deus te abençoe cada vez mais. A nossa oração é que Deus ele te alcance, que você receba, sinta o perdão de Deus. Talvez você até já recebeu o perdão de Deus em sua vida, mas o inimigo fica colocando na tua mente que você não foi perdoado, que você é assim porque você continua fazendo alguma coisa errada. Não escuta essa voz não, escuta a voz de Deus nesta noite, neste dia, escuta a voz de Deus, porque essa voz é que vai dar direção a você e vai mostrar para você que você foi perdoado. Porque você foi perdoado por Cristo, Ele perdoou os teus pecados. Amém? Você é uma nova criatura e tem uma nova oportunidade de continuar fazendo a vontade de Deus. Então, nós pedimos para você, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é bastante importante para a gente. Queremos agradecer a todos os inscritos do nosso canal, né? Esses dias foi muito bom. A todos aqueles que têm nos acompanhado com este quadro, o quadro Verdades que Liberta, e trazer uma palavra de agradecimento a todos. Todos vocês são importantes para nós, né, Vitor? É verdade. Então, que Deus abençoe a sua vida. Então, como foi bem frisado, deixa o perdão de Deus te alcançar. Perdão este que quer te restaurar, quer te levantar, quer restaurar a sua vida, a sua família, quer restaurar o seu casamento. Então, neste dia, o perdão de Deus te alcança para você que não tem mais jeito. Através desse vídeo, Deus está dizendo: meu perdão te alcança neste dia. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deixa um comentário, comenta aí um tema, aborda um tema para a gente estar assim juntos, comentando esse tema que você vai abordar. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like.